E aí galera, beleza? Olha só, hoje a gente vai falar sobre Grécia, beleza? A ideia é falar de Grécia, posteriormente a gente fala de Roma, e quando a gente vai falando de Roma, a gente fala dos hebreus, para a gente já saber fazer um link direto com a diáspora e falar sobre todo o expansionismo da religião judaica, sua expansão por vários territórios mundiais a partir da diáspora ocorrida durante o Império Romano. Então vamos falar dos gregos, que é uma civilização de extrema importância para a cultura atual. Afinal de contas, a Grécia, nós retornaremos a esse assunto quando lá na frente, quando estivermos falando de renascimento cultural, renascimento intelectual, porque os gregos nos deram a possibilidade de questionamentos e entender que as buscas pelas explicações do que acontece no nosso dia a dia poderia ser feita por homens e não apenas por deuses ou um deus, tá certo? Então os gregos nos deram, vamos dizer assim, esse presente, que foi a busca da verdade a partir de análises no sentido da compreensão do mundo pelo próprio homem. E daí surge a filosofia, daí surge uma série de movimentos intelectuais a partir da civilização grega. De antemão, a Grécia não foi um estado como ele é hoje, né? A Grécia hoje é um estado ortodoxo, católico. Naquela época a religião grega era uma religião politeísta, né? Uma religião baseada em vários deuses e deuses extremamente humanizados. A gente vai falar um pouco sobre isso. Quando a gente estuda a Grécia lá na escola, durante muito tempo, a gente meio que divide em etapas a civilização grega, coisa que não vai fazer muito sentido aqui pra gente, beleza? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Grécia, como eu disse anteriormente, não era um estado, eram compostas por civilizações, por cidades-estados, né? Quando a gente fala de cidades-estados, a gente está falando de cidades independentes, de cidades que tinham sua própria autonomia, seu conceito político, né? Suas ideias políticas, seu comportamento, enfim. Nós tínhamos Mileto, nós tínhamos Atenas, Esparta, entre outras cidades, que muitas vezes brigavam entre si, seja por território, por questões econômicas, por dominação de alguma área hídrica, que era muito comum brigar por controle de rios naquele período. Então, a Grécia era essa miscelânea cultural, né, de várias cidades compostas por povos, até de certa forma, de etnias diferentes. Mas o porquê, então, podemos dizer que havia uma civilização grega? Vou puxar um pouco para a gente, tá certo? A Grécia, ela tinha traços culturais das cidades em relação ao idioma, em relação à religião e até muitas vezes étnica. Então nós podemos dizer que ocorreu uma civilização grega porque várias cidades vivenciaram ali períodos simultâneos, né, obviamente, numa região que em certas situações tinha um comportamento religioso, idiomas semelhantes, beleza? É uma miscelânea cultural muito grande, assim como o Brasil, né? A gente pode falar de uma civilização brasileira, lógico, de uma cultura brasileira, lógico, apesar das diferenças regionais que existem dentro do nosso país. Bem, então a Grécia é isso. A Grécia é uma civilização que demonstra muita importância para a gente, porque a política, porque a religião, ela vai cumprir um papel diferente das civilizações egípcias e mesopotâmicas, né? A gente observou nas sociedades egípcias e mesopotâmicas que a religião tinha um papel muito determinante, né? A religião ditava as regras, o comportamento. Na religião grega, a gente não vai negar essa importância, mas a gente vai entender que os deuses gregos talvez não tivessem tanta influência nos seres humanos. Por quê? Porque havia um sentimento muito forte entre os gregos que nós vamos chamar de humanismo, que é uma valorização do homem, de suas concepções, de suas ideias, de sua inteligência. Eu sempre costumo tentar associar o estudo de história ao visual, né? Então tem um filme fantástico, né, que é contando a história de Troia, né, que Brad Pitt faz o papel principal do filme. E tem algumas coisas naquele filme que vai nos ajudar a entender e compreender um pouco da civilização grega. Várias civilizações, elas se destacaram a partir da construção de valores de obras antigas, né? A nossa civilização cristã, mesmo você não sendo cristão, você é influenciado pela Bíblia, né? A Bíblia é a grande obra do mundo ocidental, podemos dizer assim, né? E parte do mundo oriental, onde tem o cristianismo
ortodoxo da Igreja Católica? Porque a Bíblia, ela dita as regras e comportamentos. Ela dita mecanismos de como manter uma sociedade, né, de forma previsível. Ela busca manter previsibilidade. Os 10 mandamentos é justamente isso. Então, alguns valores cristãos estão inseridos em todos na sociedade, mesmo que você não seja cristão. Né? Então, valores como a monogamia, valores como amor ao filho, honrar o pai e a mãe, valores que criticam a inveja, que criticam uma ambição exacerbada. Tudo isso são valores da monogamia, né? Tudo isso são valores judaico-cristãos. O combate à homossexualidade, o combate ao incesto, a relações entre irmãos, que era muito comum na Grécia, que era muito comum em Roma, mas é condenado na sociedade ocidental nos dias atuais, devido à Bíblia e devido ao comportamento judaico-cristão, que a gente vai analisar esse processo, tá certo? Então a Grécia, nesse filme, né, os costumes gregos, nesse filme que eu estou falando aqui, que é Troia, é muito, muito interessante como a gente vai entender que a partir da obra de Homero, né, a Ilíada, e você tem a história de Troia, e nesse livro ele conta, e aí as pessoas se questionam assim, é verdade o que aconteceu em Troia? É verdade o que aconteceu na Bíblia? Vamos deixar isso para segundo plano. O primeiro momento agora é entender os valores intrínsecos nesses filmes, nesses livros. Né? No período do livro de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que alguns atribuem a Homero, outros entendem que é uma distância muito grande de um livro para outro, etc. e tal. Mas são livros que trazem a construção dos valores gregos, a construção da civilização grega. Dentre esses valores, nós podemos destacar a valorização do guerreiro, né? É uma coisa muito impressionante, tanto na sociedade orientais, né, quanto na Grécia. A valorização do guerreiro era fundamental. Aliás, durante toda a Idade Média, essa valorização do guerreiro era determinante, uma vez que era o guerreiro que defendia, era o guerreiro que conquistava, era o guerreiro que trazia escravos, era o guerreiro que trazia conquistas de novos territórios. Então havia uma valorização na coragem muito grande, né? E outra coisa que havia também nesse momento grego era a valorização do homem, a valorização do intelecto, a valorização do conhecimento, de como o homem é capaz de interpretar as coisas de acordo com não só com seus interesses, mas com o seu conhecimento, e que questionava muitas vezes os deuses, né? Então, em Troia, você pode ver que tem esses valores intrínsecos no filme, no livro. Assim, vamos dizer, a valorização da coragem. Tem cenas muito interessantes em Troia. A primeira delas é que eu não sei se vocês lembram direitinho o filme, mas quem vai assistir lá, se nessa aula vai ficar só para quem assistiu o filme. Mas o príncipe de Troia, Paris, né, vai para um almoço, para uma janta de aliança, de tradução da paz entre os espartanos e Troia. Aí Paris, que tem o seu irmão, né, o Heitor. Heitor era o sucessor direto do rei de Troia. E eles vão para esse almoço. Nesse almoço, Paris se envolve com a mulher de um dos líderes, de um dos generais mais importantes de Esparta, né, a famosa Helena de Troia. A famosa Helena, já está passando o nome dela aqui. Esposa de um grande guerreiro espartano. Ele se envolve com ela e ele foge com ela para Troia, escondido num barco. Heitor descobre e sabe que aquilo ali significaria um estopim de um conflito, já que existia entre alguns espartanos o interesse de se expandir para Troia. Ou seja, era a ponta da faísca que ele queria para continuar uma guerra a interesse de Esparta. Ou seja, Esparta fez o jantar de paz, mas no fundo, na realidade, Esparta queria o quê? Invadir Troia. E onde é que ele vai encontrar a faísca? No romance de Paris com a esposa do general espartano. Bem, depois que se descobre toda essa traição de Helena, né, essa fuga de Helena com Paris para Troia, o que é que vai acontecer? O exército espartano vai até Troia.
E na porta da cidade de Troia, o general traído chama pares para um duelo. Exército de um lado, exército de outro, e Paris vai lá duelar com o general traído. Resultado: Paris se acovarda. E o general traído olha para Helena e pergunta: por isso que você me trocou? Não era porque seria outro homem, é porque era um homem covarde. O próprio pai de Paris não entende aquela covardia. Resultado: por causa da covardia de um homem, você vai ter todo o processo de uma guerra que vai ocorrer e que vai levar à destruição de Troia. Outra mensagem importante nesse livro, entre os valores gregos, era o papel da mulher. Né? O papel da mulher é que ela pode, vamos dizer assim, ser frágil, mas ela pode levar à destruição. Então, era outro valor importante que os gregos transmitiam no seu processo cultural. Havia um desprezo pela mulher, obviamente, mas entendia-se que ela tinha o poder de alguma forma, influenciar fortemente na sociedade. Então, a coragem era fundamental. Tem um momento em que Aquiles vai chamar Heitor para um duelo, tem centenas de arqueiros ali que poderiam matar Aquiles a qualquer momento. Mas por que não mata Aquiles? Porque para Heitor seria uma desmoralização não participar daquele duelo. Então a coragem era extremamente, vamos dizer assim, valorizada entre os gregos. O humanismo, idem. O humanismo tem uma ideia sensacional, tem um diálogo sensacional entre Aquiles e uma prima de Heitor, que eles dois se apaixonam, né, um pelo outro, e que Aquiles fala: eu tenho pena dos deuses. Aí ela: por que você tem pena dos deuses? Porque eles nunca morrem. E aí ela fica: pô, eles nunca morrem, mas isso é para ter pena, isso é para ter inveja. Mais ou menos nesse sentido, e ele fala que não. Eles nunca saberão o que é ter um último dia, ou que aquele dia pode ser o seu último. E eles vão estar sendo lembrados porque eles estão vivos. Nós, homens, nós somos lembrados por nossas histórias, pelas nossas conquistas, pelos nossos atos de coragem. Então perceba que não havia uma inveja do homem pelo Deus. Né? Havia, ao contrário, havia uma exaltação do homem, de suas ideias, em relação aos deuses. E tem, para concluir Troia, tem uma cena muito marcante no final do filme, que o cavalo de Troia, né, o cavalo que os espartanos deixaram ali com alguns soldados, depois que os troianos iam comemorar a vitória, a suposta vitória que os espartanos fingiram ter voltado para Esparta. Então, quando eles recebem o cavalo de Troia, o rei troiano pergunta para o oráculo: e aí? Deixa entrar Paris, o covarde, que matou Aquiles com uma flechada de forma covarde. Paris fala o seguinte: meu pai, vamos queimar o cavalo de Troia. O pai: não, vou ouvir o oráculo. Ou seja, o oráculo, ao facilitar, ao dizer que a entrada do cavalo nada teria contra em relação a Troia, ele errou e Troia foi levada à destruição. Se tivesse ouvido o covarde, talvez Troia não tivesse caído naquele engodo do cavalo de Troia, né? Do cavalo presente, que tinha alguns soldados que desceram e abriram os portões para os outros soldados entrarem, após Troia ter achado que tinha ganho a batalha e todos estavam bêbados, comemorando, etc. e tal. Então, a Grécia, as cidades gregas tinham muita essa valorização. Se você assistir os 300 de Esparta, em vários momentos você vai perceber essa valorização da coragem, essa valorização da luta, essa valorização de ser um grande guerreiro. Então isso é uma das marcas da civilização grega. Outra coisa importante da Grécia é as disputas entre suas cidades. E foi justamente essas disputas que levaram a Grécia para a sua própria destruição. Né? Então nós temos modelos de cidades mais ligadas a um poder altamente centralizado, cidades tecnocratas, cidades ligadas a um sentimento absolutista maior, e você tem cidades mais ligadas ao comércio, que havia
uma integração cultural maior com outros povos e que levou ao desenvolvimento de uma suposta democracia, que é a democracia ateniense, né? Dentre essas duas cidades distintas, nós temos Grécia nós temos Atenas e Esparta. São as duas cidades que se destacam por grandes diferenças. Outras cidades ali envolvidas também, uma tendia mais para um lado, outra tendia mais para o outro, mas não havia a centralização política tal qual muitos imaginavam, muitos sonhavam, né? Então, quem não queria centralizar e governar todas as cidades daquela região que atualmente é a Grécia? Bem, vamos falar um pouco da cultura de cada uma das duas cidades, né? De Esparta. Esparta é uma cidade altamente ligada à agricultura, então as terras tinham uma valorização gigantesca, não era uma cidade litorânea, o que fazia com que os espartanos tivessem uma consolidação cultural muito maior do que Atenas, o contato com outros povos não era tão grande, e nós tínhamos